do matrimônio que falou aqui, né? Ele é uma união exclusiva de Cristo entre um homem e uma mulher, né? Porque a gente tem visto aí muita discussão, né? De casamento homoafetivo, relações homoafetivas, né? Então, todas essas são questões civis, né? Um matrimônio, ele é destinado a criar uma família. E uma família, a princípio, é composta de pai, mãe e filhos. Vicky, por que você relativizou e disse a princípio? Porque pode ser, por exemplo, que esse pai tenha falecido, que essa mãe tenha falecido, essa pessoa existe na família em memória, né? Ou pode ser, eventualmente, que não seja conhecido, né? Infelizmente, nós temos famílias em que os pais não estão ali na família, né? Você às vezes nem sabe quem é o pai, por exemplo. É uma família que não tem o pai, né? É uma pena, mas acontece. Mas o matrimônio serve para isso. Então, se ele serve para o bem dos cônjuges, se ele serve para a educação dos filhos, né? E teoricamente, por que teoricamente? Porque tem casais que são estéreis, né? Acontece. Nem todos os casais têm filhos ou têm condições de ter filhos, né? Então não é um problema o matrimônio quando o casal não pode ter um filho, de maneira nenhuma. Mas a princípio, essa é a função do matrimônio. Então o matrimônio, ele acontece entre um homem e uma mulher, né? Nós podemos ter relações, e a gente tem na esfera civil, com formações diferentes. Que são né? contratos. Que são contratos, né? São combinados, são relações afetivas. Nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre o sacramento do matrimônio. Entendam a diferença, ok? Outra pergunta para vocês. É possível viver a castidade dentro do matrimônio? Não é só possível, é necessário. Não confundam castidade com virgindade, tá bom? Então, qualquer pessoa, seja qual for a sua situação, a qualquer momento, pode e deve decidir-se por viver uma vida casta. Maria Madalena, Santa Maria Madalena, era prostituta, decidiu-se por viver uma vida casta, depois do encontro com Jesus. Qualquer pessoa, com qualquer situação de pecado, pode e é convidado, e pela salvação de sua alma, deve buscar o sacramento da confissão e decidir-se pela castidade. A castidade dentro de um noivado, dentro de um namoro, dentro da vida de uma pessoa solteira, é a abstinência. Dentro da vida do casal casado, é a fidelidade conjugal e a vida sexual saudável ali entre os dois, sem traição. Certo? Então, isso também é castidade. A castidade dentro da vida de um religioso, uma religiosa, um padre, é também a abstinência para se guardar para o seu serviço ali na comunidade, ou seja, onde ele estiver. Certo? Então, a vida de castidade é um convite para todos nós, seja qual for a nossa situação, e por isso que pecado contra a castidade é um pecado muito grave. E interessante isso que o Gui falou, eu acho que a gente não falou ainda sobre isso esse ano, é uma curiosidade, né? Os solteiros são chamados a viver a castidade, independente, inclusive, da sua orientação sexual. Vocês entendem onde eu quero chegar? A igreja não é a favor nem contra as pessoas pelas suas opções. A igreja convida cada um, do jeito que ele é, com a natureza dele, a viver a castidade a que ele é chamado. E quem são os solteiros? Os solteiros são quem não tem o sacramento do matrimônio. Então aí a gente consegue entender tudo, né? O matrimônio é um sacramento de cura. A gente estava falando dos sacramentos da iniciação, vamos falar da Eucaristia daqui a pouco, então a gente deu uma quebradinha aqui, e a gente está falando de um sacramento de serviço, de um sacramento de serviço. O matrimônio é um sacramento de serviço. E já dá para entender por quê, né? Porque ele está a serviço um cônjuge do outro, a serviço da educação dos filhos, a serviço da construção de um mundo melhor. Lembra que eu já falei com vocês que a gente tem que pensar que filhos que a gente vai deixar para o mundo e não o mundo que os outros estão deixando para os nossos filhos? Então é um serviço. Quando você educa um filho, pense que você está fazendo um serviço para a humanidade, não só para o seu filho. Sacramento da ordem. Temos que acelerar aqui. O que é o sacramento da ordem? Quem quer falar? É claro que é aquele sacramento para as pessoas que vão limpar o salão, organizar a festa, não é isso? É ou não é? Ninguém falou nada? O que é o sacramento da ordem?
existe como você recebeu o sacramento da ordem sendo casado? Só o diácono. Exato, que bom, parabéns, isso mesmo. Existe o diácono perpétuo. Então o cara é casado, pai de família, e ele recebe a ordenação diaconal, ele vai ficar só na escola Vasco da Gama. Precisa da autorização da esposa. Ele precisa da autorização da esposa. Que é isso? Chama o bispo, chama o bispo. Chama o bispo, porque eles vão saber. Então, gente, é isso. Está dando para entender? Então, o diácono pode ser o diácono que está a caminho de ser sacerdote, e diácono é um passo antes. E pode ser o diácono que vai ser para ser diácono, porque ele é pai de família, ele só está na comunidade para ajudar. Quais são as funções que o diácono faz? O diácono, durante a missa, vocês veem que ele lê o Evangelho, que às vezes ele faz algumas outras coisinhas, mas também ele dá o envio no final, manda todo mundo para casa, né? E ele também presta muita ajuda na comunidade, visitando as casas para fazer bênção. O próprio diácono Alexandre foi lá na nossa casa para abençoar a nossa casa, né? Tem várias coisas que o diácono faz. O que o padre faz? Aí o padre já foi. A gente foi numa missão vez que o diácono estava se celebrando, mas ele Não fez a consagração. não fez a consagração. Ótimo, boa observação. Você não foi à missa, tá? Isso não é missa. Só a celebração eucarística. É diferente. Inclusive, na igreja, está tudo certo. Não, está certo. Mas é uma celebração eucarística. Você talvez você pode até ir num lugar um dia em que quem faz isso não é nem o diácono, é o ministro da Eucaristia, como o Ivan e a Débora. Isso é muito comum em cidades pequenas, lá no Amazonas. Tem lugar que o padre só passa a cada 3 meses. Só que ele vai lá e ele consagra 1000 hóstias para uma comunidade que só tem 100 pessoas. 1000 hóstias para uma comunidade que tem 15 pessoas. Essas 1000 hóstias vão durar 3 meses, tá? Nesses 3 meses, eles fazem celebrações eucarísticas. Um ministro da Eucaristia vai lá, faz as 2 partes da missa, em casa, mas não é missa. Começa com a liturgia da palavra, faz as leituras do dia, primeira leitura, salmo, evangelho, depois passa para a mesa eucarística. Já vai direto, faz uma oração e vai direto distribuir a hóstia consagrada. Por quê? Porque a hóstia já está consagrada, está guardada na sacristia, no sacrário, ok? E aí distribui, reza e vai embora para casa. É mais curtinho. Às vezes não tem homilia, às vezes dura 15 minutos. Aqui na paróquia Guadalupe, o padre Jesus, ele com frequência viaja e parece que não tem ninguém para ajudá-lo lá. Então, muito frequentemente, vocês já pegaram lá, celebração eucarística? É muito frequente lá, né? Tem missa 8 horas da manhã, dias úteis, e às vezes é celebração eucarística, é exatamente isso que você falou. Qual que é a diferença do culto da igreja evangélica, por exemplo, né? Assim, eu sei que a diferença é toda, né? Mas é porque o nome pode parecer, né? É porque aqui é um culto eucarístico, tem a liturgia toda, a liturgia é igual para a igreja inteira, né? Toda a liturgia, só não tem a consagração. Por quê? Porque ela já aconteceu antes, né? Isso é muito não importante. tem nada a ver com os cultos de outros lugares, que não tem nada a ver, completamente diferente. Teve ensaio para a primeira comunhão? Teve, não teve? Não. Acabou não tendo? No ensaio que vocês iriam fazer, não fizeram? A Karina estava providenciando partícula. O que é partícula? É a hóstia ainda não consagrada. Então aquela partícula, você pode brincar, pode dar na mão da criança, pode comer 2, 3, 4, passar geleia, não tem problema nenhum, porque ela é pão. Tá certo? Depois de consagrar o corpo de Cristo. Então, tem toda uma forma de tratar aquilo lá com muita honra. É nosso Deus, nosso povo, nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda no sacrário, só o ministro da Eucaristia vai pegar, ou o padre, obviamente, tá? E aí, dessa forma que é feito o culto eucarístico. Que bom que você falou isso, porque enriqueceu a aula. Muita gente às vezes poderia se confundir. Não tem missa presidida por diácono, tá? Não existe missa de diácono. Só fazer um disclaimer aqui. A partícula, né? Pode passar feijão, filho, eu não posso fazer, eu vou levar umas para casa pro Lipe, né? Porque aí não, pelo amor de Deus, não faça, porque eles não têm noção do que é, entendeu? Da diferença, né? Então não vamos vulgarizar a hóstia consagrada. Foi o que usou um exemplo extremo, né? Para vocês entenderem do que se trata, mas não vamos vulgarizar a hóstia consagrada.
uma missa explicada. Aí o padre no começo, foi meio chocante ver aquilo. O padre no começo, para explicar bem a missa, ele falou assim, isso aqui, ó, antes da missa começar, não é o corpo de Cristo, não. Ele pegou as 2 ou 3, mastigou com a boca aberta na nossa frente, falou assim, eu lembro um choque, entendeu? Eu falei, meu Deus do céu, para quê? Aí, e foi o padre que fez isso. Ele explicou assim, de uma forma chocante, nunca mais esqueci. Foi meio assim, over totalmente, entendeu? Não acho que foi até adequado, mas eu aprendi, nunca mais esqueci. E o padre, gente, ele recebe pelo sacramento da ordem o poder para administrar os sacramentos. E se nós dissemos que o sacramento é a realidade visível de alguma coisa invisível, o sacramento é a forma como Jesus está conosco, né? Então, que bom que existem sacerdotes, porque eles garantem a presença de Deus no mundo, né? Eles garantem, na verdade, que Deus está conosco, porque eles guardam a igreja, na verdade, e aqui é a casa de Deus. Na hora que a gente entra, vê a velhinha acesa, né? Reverencia o dono da casa, porque ele está lá, né? Então é um sacramento muito importante. A gente tem que rezar pelos nossos sacerdotes, rezar pela santificação dos nossos sacerdotes, rezar para que sejam suscitadas novas e muitas vocações sacerdotais. A gente enfrenta um momento que não é fácil e as coisas não tendem a melhorar. Então, precisamos de muitos sacerdotes conosco, né? Guilherme, uma dúvida. Quem participa de uma Eucaristia tem a mesma validade da missa, não? Não tem a mesma validade da missa. Você comungou da mesma forma no culto eucarístico. Culto eucarístico. Não é a missa, né? Não. A validade é assim, porque a hóstia está consagrada, correto? Não, a comunhão tem a mesma validade, com certeza. A mesma validade? A mesma validade. Lembrando que na sexta-feira da Paixão não existe consagração, porque quinta, sexta e sábado são apenas uma única missa, que é o Tríduo Pascal. Então ela começa na quinta, termina no sábado, e na sexta-feira nós comungamos a hóstia que foi consagrada na quinta-feira. Você comentou sobre o diácono, que ele não pode celebrar a missa, e o diácono que é transitório, que ele vai se tornar sacerdote? Também não pode celebrar a missa. Não, nenhum diácono celebra a missa. Ele ajuda. Tem os freis também, freis que podem celebrar a missa e tem freis que O frei que pode celebrar a missa é aquele frei que é padre. Na verdade, você tem várias ordenações, por exemplo, dentre os monges beneditinos. Tem monge que é padre e tem monge que não é padre. Que é só monge. Tá? Agora, se não me engano, todos os freis são padres. A diferença, você acha que não? Bom, então pode estar Não errado, tem tá? freio que é Eles são padre. religiões que Tem gostam de outros carismas, né? Porque tem que ver se tem a ordenação mesmo para ser padre. Oi? No caso quando a gente vai assistir a missa, é liberado os pecados veniais. Sim. Já não valendo e a pessoa se comungando. Já o quê? Recebendo a comunhão de uma celebração. Como fica a situação dos pecados? Não, na verdade é o seguinte, os pecados veniais, você tem que fazer você tem que passar pelo mesmo processo. Você tem que reconhecer que você está errado, você tem que fazer o seu ato de contrição, você tem que ter o propósito de não fazer mais, certo? E isso aí é você com Deus. Na verdade, você é convidado a fazer isso a qualquer momento. A diferença é que isso não te afasta da graça a ponto de não poder comungar. E na missa a gente tem também um ato penitencial, Mas né? você está perguntando se ele não pode confessar, se ele não pode comungar na celebração eucarística pelo fato de não ser uma missa. Mas tem um ato Mas você penitencial. tem um ato penitencial antes da liturgia da palavra da mesma forma. E naquele ato penitencial você faz só ato de contrição. E lembrando, gente, antes que eu esqueça, em pecado mortal você não comunga, porque senão você está comungando a sua condenação. Não, de Deus não se zomba, tá? Então assim, a gente não comunga em pecado mortal, nós temos que procurar uma confissão, uma boa confissão antes, tá? E daqui a pouquinho a gente fala da confissão. Como não é missa, mas a gente foi no domingo, a gente não cometeu pecado mortal. Mais ou menos, acho que sim, viu? É mesmo? Porque ela falou que no domingo ela foi a celebração, assim. Aí, Vamos perguntar para o ministro e para a ministra ali. Aí, eu Vale, gente. no domingo ela foi a celebração eucarística e não foi a missa. Vale, né? Como cumprimento do mandamento da igreja, não vale? Você foi numa
numa celebração da palavra e essa celebração não teve missa, só celebração da palavra. Não, teve comunhão também. Eucarística. Foi feito no diácono. É celebração da palavra, né? Então só é a celebração da palavra. Tá vendo? Tem que ser o professor certo. Professora, vem cá. Quando a gente fala da celebração da palavra, é exatamente isso que eles estavam falando. Não tem, mas ele não tem o sacrifício, o ato sacrificial do padre celebrando e sacrificando Jesus Cristo. Então não tem essa parte da consagração, quando levanta o corpo, o corpo, quando levanta o cálice, que aí tem a transubstanciação. Vocês lembram dessa palavra? Que é o quê? É um milagre que acontece dentro da missa, em que o pão deixa de ser pão e passa a ser corpo, o sangue deixa de ser o vinho deixa de ser vinho e passa a ser sangue. Você foi numa celebração da palavra. Muitas pessoas vão em celebração da palavra porque não tem acesso ao padre, e não tem problema. Se você vai no domingo, você está cumprindo o preceito. Que bom. Tá? Então, era essa a pergunta. A gente foi na missa que a gente sempre vai, só que aconteceu alguma coisa que eu acredito que o padre não conseguiu celebrar a missa e o diácono que... Acontece. Cumpriu o preceito. Que bom. Acontece. Então, só repetindo para a câmera aqui, se você tiver só a celebração da palavra como opção do domingo, você vai lá, você cumpre o preceito. E outra retificação para a câmera aqui, para quem não está aqui, não é celebração eucarística, porque não tem a celebração eucarística, não tem o sacrifício. O nome correto é celebração da palavra. Da palavra. Com a comunhão de Deus. O resto tá em linha. Vamos lá, então... Agora já vou passar para a Eucaristia. Não, só um minutinho, deixa eu acabar de ler. Então, no sacramento da ordem, é um serviço dado por Jesus Cristo pela glória de Deus para salvar almas, um sinal indelével, dá poder de administrar os demais sacramentos, principalmente a reconciliação e a Eucaristia. Reconciliação é outro nome para confissão ou para penitência. E níveis de sacramentos são aqueles que eu falei: diaconato, presbiterato e episcopado, que é diácono, padre e bispo. O que é o sacramento da Eucaristia? Quem quer falar? Um de cada vez. Um de cada vez. O sacramento da Eucaristia é o próprio corpo de Cristo, né, entregue para que a gente possa estar em comunhão com Ele e com a igreja. Corpo e sangue. Não Corpo e entra, sangue. Não existe corpo sem sangue, não tem sangue sem corpo. Exatamente. Não é lembrança, não é símbolo, é exatamente. Meu corpo é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida. Ok? Ele foi instituído lá na última ceia, lembra? Então Jesus na Santa Ceia, né? E foi a última, né? Antes do É o maior de todos os sacramentos, porque ali está presente o próprio corpo e sangue de Jesus. O pão deixa de ser pão, passa a ser corpo, o vinho deixa de ser vinho, passa a ser sangue. Corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, mesmo que nasceu de Maria, foi morto, ressuscitou no terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai. Não existe outra forma de explicar que não seja essa. É Deus. E é uma riqueza da nossa igreja, assim, indiscutível. Ele está presente no meio de nós. Na hora do sacrifício ali no altar, é o mesmo sacrifício atemporal que está sendo feito ali, é o mesmo sacrifício. E ele está salvando todos os homens e mulheres de todos os tempos. E a gente tem como também adorar o Santíssimo Sacramento, que é quando ele está em exposição ali no ostensório. E a gente faz isso com muita reverência, porque é um momento de adoração ao próprio Senhor. Alguém arrisca falar então por que ele é o maior de todos? O que falou? Ele é o maior de todos os sacramentos. Por que ele é o maior? Porque é o próprio Deus. É Ele mesmo. Eu mesmo direi, né? É Ele mesmo. Não é outra coisa, né? Outra pessoa. É Ele, né? Então é o maior. E aí a gente lembra de novo como a gente tem que rezar para os nossos padres, né? Porque sem padre não temos Eucaristia. Vamos cuidar dos nossos padres. Vamos lá, o próximo item, que é só um minutinho, estamos na metade, mas agora nós vamos correr mais. Quer dar uma pausa no vídeo? Pode ir direto? Então vamos lá. Agora o próximo. O que é, como é chamado, como acontece a conversão do pão e do vinho, gente? Como é que acontece a conversão do pão, do vinho, corpo e sangue de Cristo? É no momento da... Isso, a
A transubstanciação. Trans de mudar. Substância, ou seja, mudar a substância. Tá? Você pode chegar em casa hoje e falar para o seu marido, sua mulher, falar assim, olha, vamos dormir comigo na missa, vai ter um milagre lá, o padre disse que vai ter um milagre. Pode falar. Eu garanto. É um milagre da transubstanciação. Toda missa tem. Ok? Então, o pão se transforma em corpo, o vinho se transforma em sangue. Naquele momento ali, na hora do começo da segunda parte da missa, que é a mesa eucarística. Ok? Transubstanciação. O pão deixa de ser pão, passa a ser corpo, o vinho deixa de ser vinho, passa a ser sangue. Existem vários milagres eucarísticos, até surgiram. Exatamente. A gente falou sobre o milagre do Luciano, vários milagres eucarísticos. E eu passei para vocês aqui, vem cá, Ivan, por favor. Eu passei para vocês aquele site do Beato Carlo Acutis, que ele lista dezenas de milagres eucarísticos no mundo. Está lá, dá para ler em português. O Beato Carlo Acutis fez com 14, 15 anos e está até hoje no ar. Tem aparência de corpo, como é que é a aparência? Parece o corpo de Cristo? Não. Tem aparência de pão, gosto de pão, cheiro de pão, mas é o corpo de Cristo. Altera a substância, tá? Pode falar. Ok. Tem aparência de vinho, ou o vinho fica com gosto de sangue? Não, o que altera é a substância. Não tem gosto de vinho. Acontece na hora da consagração durante a Santa Missa. Eu acho que é importante lembrar o seguinte: a gente está falando da transubstanciação. Transubstanciação é um nome bem difícil e é diferente de uma transformação. Transformação, você muda a forma, ou seja, você assa uma massa e vira um bolo fofinho. Isso, exatamente. Você pega farinha, ovo, leite, bate tudo aquilo, bota no forno, você tem um bolo. Então você teve uma transformação. Transubstanciação significa que você vai mudar é uma palavra difícil que foi tirada de filosofia mesmo, e você vai estar tirando a essência, você vai estar transformando a essência. Essência é uma coisa que a gente não consegue ver, a gente não consegue. Você continua tocando em pão, você sente gosto de pão, você enxerga pão. Mesmo acidente. É o acidente, né? Que são as características que você vê, que você percebe. Mas ele não é mais pão. Então aquilo que você não consegue ver. Dá para entender isso? Quando você assa o bolo, você está transformando e mudando a substância também, transubstanciando. Aqui só existe, na missa, só existe transubstanciação. Não existe transformação. A forma mantém. E para você comungar bem, o que você precisa? Precisa de 3 coisas. Você precisa estar em estado de graça. Ou seja, não teve pecado de forma mortal sem ter se confessado. Não ter pecado mortal, porque quando você confessa, zerou o HD, como diz a Débora. Então, você também tem que ter jejum de pelo menos 1 hora. Tá? E você tem que saber o que você está fazendo. Né? Você não tem que entrar na fila de bobo alegre atrás do trio elétrico. Entendeu? Vai lá com consciência de que você vai comungar o corpo do sangue de Cristo. Ok? Tem sentido essas 3 coisas? o que falou que tem que estar em estado de graça, ou seja, se a gente tem um pecado mortal, tem que confessar antes. Ok? Tá claro isso, né, gente? Falando muito já isso para vocês, né? Se você estiver em pecado mortal, o que você faz? Confessa para comungar. Se não deu tempo. Não. Participa, né? Tem a celebração da palavra, você vai participar, você também não vai comungar. E o que é a Santa Missa, gente? É a Santa Aliança, né? A nova aliança, o santo sacrifício no altar, né? É o sacrifício suficiente para salvar toda a humanidade, e a gente é convidado a estar na Santa Missa pelo menos aos domingos e dias de guarda. O sacrifício perfeito. E para fazer uma confissão bem feita, o que a gente precisa? Exame de consciência. Essa foi legal. É difícil. Mas é por isso que é importante, né? Sem dor não tem mudança. A gente precisa fazer o exame de consciência. Depois do exame de consciência, fazer o quê? Um ato de contrição. Quem falou? Bruno. Um ato de contrição.
E aí a gente tem que ter o quê? Arrependimento e um desejo de mudança. Gente, fica falando baixinho tudo, tá? Desejo de mudança que pode ser também entendido como um propósito de não mais pecar. Entendeu? É até mais assim que um desejo, né? Uma decisão. Vai, a gente pode cair, mas a gente está decidido que não vai fazer mais, né? Então, olha só. Exame de consciência, arrependimento, ato de contrição, desejo de mudança, propósito de não mais pecar. Ok? Mais um pouquinho então. A gente vai lá e vai confessar para o Padre os pecados mortais. Podemos confessar os veniais também, mas a gente confessa os mortais, fala quantas vezes a gente fez, exatamente o que a gente fez, né? E tem que falar tudo para o Padre, tem que ter noção de grandeza quando a gente vai falar. Ele vai dar uma penitência, a gente tem que cumprir a penitência. Tudo isso a gente precisa fazer, ok? É interessante que o Dani estava assistindo uma aula aqui, que a gente falou sobre isso, e ele veio organizado para mim: mãe, tem uma coisa que eu não tenho coragem, eu tenho que falar mesmo com detalhes, eu posso fazer assim? Aí ele me falou, olha lá, posso fazer assim, tipo meio resumido, sabe? Eu quase morri, né? Você não tem noção. Que dó, ele já é tanta coisa, né? Mas enfim, filho, sabe? Tem que explicar bem explicado, não dá para passar a perna no padre. Se o padre te dá uma penitência que você depende de uma pessoa para você fazer, tipo de vamos dizer, de um acontecimento. Isso aconteceu com você? Aconteceu. Mas não vamos ficar Eu perguntando, estou né? perguntando, mas é raro isso. É raro. E você está esperando tal coisa acontecer. Pode comungar até essa coisa acontecer? Nossa, que difícil. Vamos perguntar para a ministra do Eucaristia, né? Eu vou falar o seguinte, é extremamente raro, normalmente o padre dá uma penitência de uma... Só você mesmo, né? Só você mesmo, não pode depender dos outros, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, Bruna. Ele não pode confessionar, gente. Eu não vou falar que eu não estava lá, aliás, claro que eu não estava lá, mas às vezes o que aconteceu foi um direcionamento, não foi uma penitência. Mas ele falou, sua penitência é essa. Sua penitência é essa. Como forma de penitência. Ok, beleza, tá bom. Vamos conversar sobre esse caso depois, pode O que ser? acontece muito sim, com mais frequência, não tanto, mas acontece que o padre te dá uma orientação, uma direção espiritual. Entendeu? Olha, você devia procurar sua mãe, fala isso com ela, dá um abraço nela. Isso é uma direção espiritual, não é penitência. Tá? Ou às vezes ele até coloca assim um pouquinho mais de força, mas depende de você, né? Olha, vai lá e faz isso. Entendeu? Perdão. Como por exemplo, de perdão. Vai lá e pede perdão. Mas a gente tem, porque senão a gente vai ficar perguntando aqui, não é o caso, né? Mas eu acho que é mais ou menos nesse nível. Ou não, pode acontecer o contrário, tá? Pode acontecer o contrário, eu estou me metendo aqui no pecado dos outros, mas pode acontecer o padre falar para você o seguinte: morre esse assunto, não toca mais esse assunto com ninguém. Tá? Segue a vida. Segue a vida. Zerou a HD. Entendeu? Porque tem gente que fica remoendo pecado. E sai da confissão, já vai conversar com um amigo, não sei o que, não passou. Você confiou ou não confiou no sacramento? Quando o padre não dá penitência? Aí é que seu pecado não Gente, vamos confiar. O padre é o ministro, né? Porque aqui no caso da Bíblia é diferente, porque ela quer saber qual que é a validade da absolvição, porque a penitência é uma penitência que está condicionada a um evento futuro e que não depende só dela, não é só controlado por ela, né? Mas a princípio é isso, vamos confiar. O padre deu a penitência, vamos lá e vamos fazer a penitência. Se ele não deu a penitência, é porque ele achou que não devia fazer, apesar de que eu nunca vi isso acontecer. Talvez os pecados sejam muito mais leves que os meus. Eu já me confessei várias vezes sem penitência. Aí eu também. Olha! Eu não. Então tá super válido. Pecadinho. Bom, alguém tem alguma pergunta? Estamos chegando no Eu final da tinha uma sessão. coisa aqui que eu queria falar, eu tenho que lembrar agora de novo. Peraí. Senta. Na missa, a gente tem que lembrar o seguinte: o padre está ali em persona Christi. Lembra? Toda vez que o padre, né, na confissão, em persona Christi, na pessoa de Cristo, né? É o próprio Cristo que está ali na hora do sacramento. E na consagração, Jesus está lá, porque o padre está em persona Christi,
E Jesus está sendo também a vítima. Então ele é o sacerdote e ele é a vítima, né? Porque ele está se sacrificando, né? E a gente tem que ter o sacrifício da Santa Missa como esse sacrifício necessário para a remissão de todos os nossos pecados, né? A gente fala que não é que são várias vezes repetidos, né? O sacrifício é um sacrifício, qual o nome? Atualizado, né? O padre atualiza aquele sacrifício de Jesus, né? Então aquele sacrifício foi pelos nossos pecados, e o da missa é pelos nossos pecados, porque é uma atualização do sacrifício de Jesus, né? Jesus está ali então como sacerdote e como vítima também. Posso tirar uma dúvida ainda da Eucaristia? Quando a gente comunga e a gente vai para a nossa meditação, já houve vezes de eu pedir, de eu agradecer e de eu simplesmente silenciar. Existe um correto? Não, fica tranquilo. Você está fazendo ali a sua ação de graças. Aquele momento é seu com Jesus. A forma como você fizer para aproveitar esse momento está ótimo. Da mesma forma, eu queria falar para vocês um pouquinho. Da mesma forma, eu queria falar para vocês o seguinte. Às vezes a gente é muito severo com a gente mesmo. Eu vi um vídeo de um freire esses dias no Instagram falando o seguinte: nossa, você rezou o terço, mas não prestou atenção nas Ave Marias. Você rezou o terço, mas não prestou atenção nos mistérios. Você rezou o terço, mas está com dúvida se em determinada dezena você não rezou a Ave Maria menos. Você rezou o terço, mas na hora do credo. Gente, para com isso. Olha que bom você rezou o terço. Entendeu? Vamos ser um pouquinho mais leve. Entendeu? Deus está vendo seu coração. Então, vamos às vezes ser um pouquinho menos preocupado, menos legalista. Deus está vendo sua intenção, seu coração, tá? E eu queria terminar, a Karina vai precisar de 5 minutos para dar uns recados. Eu queria terminar falando o seguinte: da mesma forma que eu falei sobre a Bíblia para vocês, eu queria falar que todo esse ano que vocês estão tendo tanto conteúdo, não é nada se vocês não tiverem realmente amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A prova que vocês vão fazer na semana que vem, que eu espero que todos vocês vão bem, não, anota lá, não expressa nada. Anota lá como uma pessoa dessa pode perder a salvação e a sua alma. Entendeu? Então nós não estamos aqui falando sobre conteúdo, nós estamos falando sobre amar ao Deus vivo. Um ateu pode aprender o conteúdo de tirar 10 na prova. Está dando para entender? Então, por favor, está lá em Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tiver amor, eu não sou nada. Quem disse isso foi São Paulo, não foi Renato Russo. Tá certo? Então, por favor, gente, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo para ti mesmo. Isso não é para decorar, isso é para viver.